dia a todos, por causa do horário. É uma pena que... É melhor fechar aqui, será? Eu posso fechar? É uma pena que a gente tenha um número tão reduzido, porque, de qualquer forma, esse protocolo já está publicado, ele vai entrar, né? A gente já está tendo a possibilidade de começar a utilizar ele, então a gente vai ter que criar uma condição de obrigatoriedade, né? Para que as pessoas conheçam. Bom, aqui, para quem não me conhece, eu sou Ana Cláudia Ramalho, sou endocrinologista aqui do departamento, sou coordenadora do ambulatório de DM1 e agora comecei esse movimento, né, para a gente criar um protocolo, né, estabelecer um protocolo de insulinização para o hospital. Esse protocolo, na verdade, ele começou já tem 2 anos e, diante da burocracia toda, a gente teve a publicação agora. E no ano passado eu achava que a gente ia conseguir, né, essa publicação. E, assim, coincidiu com os 100 anos de descoberta da insulina, né, que foi um ano para nós, endocrinologistas, um ano, assim, muito emocionante, porque depois da descoberta da penicilina, a descoberta da insulina foi uma das descobertas da medicina que mais impacto teve. Então, a gente está nesse momento, e é um momento bem adequado, porque a gente aí precisa fazer essa mudança em termos dessa insulinização no hospital. O meu conflito de interesse com esse projeto é ter diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, e eu sinto como missão trabalhar com a educação e o tratamento dos pacientes com diabetes. Alguns problemas que a gente identifica aqui no hospital. Bom, tratamento de hipoglicemia, né? Quando você pega as prescrições, você não tem um padrão para tratamento de hipo. E para quem não acompanha diabetes, pode achar que isso é um detalhe. Mas, inclusive, meu último slide diz, o tratamento de diabetes é um tratamento feito de detalhe. Porque, às vezes, as pessoas só pensam assim, a insulina, a glicemia. Mas todos os componentes que estão envolvidos, por exemplo, se você não trata bem a hipo, você tem variabilidade glicêmica. Tá? Eu estou dizendo, Fred, a gente vai ter que botar obrigatório dos residentes. Então, por exemplo, só para vocês virem aqui, isso aqui são prescrições daqui, tá? A gente, com o mesmo nível de glicemia, são 4 ampolas, 2 ampolas, a gente não tem. Então, será que essas 4 ampolas, né, você não vai ter uma elevação maior ou menor? E aqui, por exemplo, é muito comum a gente ver, isso tudo é daqui do hospital, é muito comum a gente ver aqui, por exemplo, controles como esse. O paciente faz, às vezes nem faz hipo, faz uma glicemia normal, quando você vê, depois sai para uma hiper, né? Será que corrigiu demais? Ou então, o outro ponto, né, que a gente precisa falar, que é mais importante ainda, a suspensão da dose de insulina. Isso é uma prática comum, muito comum. E assim, eu conversei, a gente já fez o treinamento, assim, pré-protocolo da enfermagem, por exemplo, e a gente vê que às vezes elas suspendem, assim, com medo do paciente. O paciente teve hipo na cabeça, se teve hipo, como é que eu vou dar insulina? Então, isso é um pensamento que a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa entender, e até os próprios médicos, tudo que acontece agora, se eu estou com hipo agora, é decorrente do que eu fiz antes. Então, a hipo de agora, o que eu fizer agora vai resultar lá na frente. Então, se eu suspendo a dose agora e o paciente vai almoçar, ele vai fazer uma hiperglicemia enorme depois do almoço. Então, você tem que tratar a hipo, entender que ali você parte para a situação basal e partir para outra refeição com a dose normal. Então, isso parece um conceito simples. Eu trouxe esse exemplo aqui. Isso aqui é uma paciente do consultório, mas só para vocês verem em termos de gráfico o que é que acontece. Então, por exemplo, essa paciente, ela chegou para mim, inclusive ela me mostrou essa foto. Quando ela tinha hipoglicemia, a quantidade de balas que ela chupava. Né? Então, ela não sabia corrigir, porque no consultório, no ambulatório, é diferente da enfermaria. Mas aqui, também o paciente pode dizer, eu continuo me sentindo mal, né?
se o tratamento for via oral. Aqui menos, porque geralmente fazem venoso. Mas, o que é que o paciente tem depois? Olha o rebote que tem, nem mediu mais aqui o sensor, ou seja, ela foi para cima de 400. Como é aqui, ó, exatamente assim, mais ou menos perto do horário da refeição, é batata, esses pacientes suspendem a dose. Eles omitem a dose porque eles entendem assim, como é que eu estou com hipo e eu vou tomar insulina? Então, uma coisa que a gente sempre orienta isso tem que ser feito tanto no ambulatório quanto na enfermaria, é separar a condição de hipo da refeição. A condição de hipoglicemia tem que sempre ser visto como uma emergência médica. Tratou, situação nova e segue com o tratamento. Então, é muito comum, não está prescrito que não é para fazer, mas a enfermagem muitas vezes com medo, né? E até o fato de não ter um protocolo que as proteja, acabam suspendendo. Então, a correção de hipoglicemia, ela deve ser tratada por via oral quando o paciente está deglutindo. Não tem por que ficar fazendo glicose venosa. Inclusive, com o grupo multidisciplinar, a gente acordou que seria as próprias ampolas, que é viável na enfermaria, e o paciente usa por via oral. Não tem necessidade de ficar fazendo venoso. Então, a correção da hipoglicemia por via oral deve ser sempre preferível. Não suspender a dose de insulina da refeição posterior à hipoglicemia. Como também não suspender, pior ainda, a dose do basal. O paciente tem hipo antes do jantar, ele não toma a NPH do jantar. No outro dia ele acorda estourado, passa o dia todo estourado, depois faz uma correção absurda, então fica aquele sobe e desce. A maioria dos casos de variabilidade glicêmica é decorrente de má correção de hipoglicemia. Então, no consultório eu recebo muito, a gente tem, nem se usa mais, né, tia? Brittle diabetes, que era diabetes instável. A maioria dos diabetes instáveis, a gente nem ouve mais falar em brittle diabetes. Aí se brincava que dizia que era brittle doctor, porque na verdade é a correção. Então, quando vocês estiverem na enfermaria, fiquem atentos, a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha, chegar mais junto da enfermagem, né? A gente está colocando lá, tudo isso aí vai estar em posts na enfermaria, impresso, é chegar junto, mostrar, elas vão estar embasadas, né, num protocolo, eu acho que isso dá mais segurança. Então, o ideal é de 15 a 20 gramas de carboidrato oral, 3 ampolas de glicose a 50 ou 6 de 25. Não precisa venoso se ele está deglutindo. Se ele não está deglutindo, a gente vai fazer venoso. Então, já vimos essa questão. O esquema de correção de hiperglicemia não é uniformizado. E uma coisa importante, não diferencia paciente sensível, usual e resistente. Isso é fundamental. A resposta dos pacientes à insulina é diferente, de acordo com o estado antropométrico deles, clínico, e isso precisa ser levado em consideração. A insulinização, ela não é matemática. No passado, a insulinização não era tão bonita quanto é hoje, né, tia? Que hoje tem todo um raciocínio que os próprios pacientes, inclusive, aprendem. Então, por exemplo, aqui você tem um esquema, esses prints aí eu fiz daqui da enfermaria. Um esquema que coloca uma correção isolada com insulina regular, quando a glicemia acima de 300, né? Então, eu fico pensando, né, exatamente qual é o propósito também da prescrição. E muitas vezes você vê pacientes, às vezes, com glicemia de 200, tem correção, vai para 400, passa o dia inteiro hiperglicêmico, porque talvez aqui seja um paciente resistente, que está com o esquema de um paciente usual ou até mesmo sensível. Então, a gente precisa entender. O que a gente faz quando a gente está com um paciente com hiperglicemias constantes?
a gente precisa sempre pensar em mimetizar a natureza. O esquema de insulina não é do nada. É um esquema... Por que a gente dá aqui 2 ou 3 doses basais de NPH e a gente dá? Porque a gente quer imitar a secreção fisiológica, que seria isso aqui. Uma insulina basal, vocês todos estão aí. Quem não tem diabetes está secretando insulina agora, porque vocês estão no interprandial. Então, quando o paciente tem diabetes e ele não tem uma secreção adequada, a gente precisa dar uma insulina de ação lenta ou intermediária, aqui no hospital é intermediária, e os bolos das refeições. Então, seria mais ou menos esse o esquema. E por que, Ana Cláudia, a gente não deixa só com NPH o paciente que tem... ele tem alguma secreção, mas a gente vai observar. A primeira coisa que o paciente pede é a primeira fase de secreção de insulina, que é o pós-refeição. Então, é muito raro você ter um paciente que ele vai conseguir se compensar só com a insulina NPH. Ainda mais numa situação de internação, que ele está com a infecção, ele está com a descompensação de ICC, alguma coisa. Então, é esse aqui o esquema que a gente tem que pensar. Então, o que é que eu quero aqui? Aqui está o esquema de correção, onde a gente separa o paciente resistente à insulina, usual e o paciente sensível. Então, na verdade, o que é que a gente faz? Se vocês observarem, para o mesmo intervalo, as doses são diferentes. Onde o paciente usual é o paciente com peso normal, ok. O paciente resistente é o paciente obeso, o paciente uso de corticoide, ou os pacientes que já estão ou já vêm de casa com a história de usar mais de 80 unidades de insulina dia. Isso é um paciente que, se você pegar e fizer 2 unidades, não vai fazer nada com a glicemia dele. Paciente uso de corticoide é um caos, a resistência à insulina é muito alta. Então, a dose precisa ser mais alta. É começar disso aqui e avaliar com as glicemias pós-prandiais. E o paciente frágil, o paciente idoso, ou o paciente com insuficiência renal, insuficiência hepática, que você começa devagarzinho, com pouca dose, justamente para a gente também evitar a hipoglicemia. E isso aqui a gente não vai ficar fazendo cálculo na enfermaria, mas é importante vocês entenderem como é que se baseia a sensibilidade no paciente à insulina. Quando esse paciente ele vem de casa, você já sabe mais ou menos a dose total de insulina dele por dia. Então, a regra que você acha esse fator, você pega 1.500 e divide pela dose total dia dele. Então, se ele usa 50 unidades de insulina NPH irregular ou um análogo, ele vai ter um fator de sensibilidade de 30. O que quer dizer esse 30? Quer dizer que uma unidade de insulina baixa a glicemia. Uma unidade de insulina regular baixa a glicemia dele em 30. Cada paciente tem um fator de sensibilidade. Quando ele usa análogo, a gente vai dividir aqui 2.000. Né? Então, a gente tem 2.000 dividido pela dose total. Como a maioria dos pacientes do hospital, eles usam insulina regular, então a gente tem aí, seria aqui para você descobrir. E aí o cálculo que é feito é glicemia atual menos a glicemia alvo, que a gente vai ver, dividido por esse fator. Ou seja, quanto mais insulina o paciente usa, menor é a sensibilidade dele. Então, um paciente que usa 30, ele vai ter fator de sensibilidade de 50. Então, uma unidade vai cair mais. Por quê? Porque a dose dele é menor. Entenderam? Então, é sempre baseado no quanto o paciente usa. Porque isso fala da sensibilidade. Tá? Isso aqui é como está lá, tá? Os modelos básicos de prescrição, já está lá no sistema. Se vocês entrarem para ver os modelos básicos, eu comecei colocando assim, paciente resistente, paciente sensível, paciente usual, porque não dava tudo e ia aparecer só dose de insulina. Então, você clica lá e você vai ter aqueles quadradinhos que eu mostrei a vocês.
Então, a gente vai ter a prescrição, essa aqui. Então, já está lá formatado, é só pegar e colocar na sua prescrição para correção, tá? Não precisa digitar nada. E aqui eu vou falar depois de glicemia. Então, isso aqui já está no sistema, que é esse esquema de correção. Você só avalia clinicamente o seu paciente e vai ver se ele é um paciente resistente, sensível ou usual. Aqui, agora, as refeições. A refeição é outra questão importante, eu trago como uma questão, mas a gente não tem muito como ter um controle disso dentro do hospital. Existe uma variação de ingesta de um dia para o outro. Então, se o paciente usa, digamos, 4-4-4, hoje ele almoça esse almoço aqui, né? E, ok, no outro dia vem alguma coisa que tem mais carboidrato, vem um purê com macarrão, então ele já precisaria de outra dose, mas aquela dose que está ali. Isso serve só também para você. Eu fiz reunião com a nutrição, tá? Eu fiz reuniões com a nutrição para a gente resolver isso. Um dos maiores problemas que existe é isso aqui, insulinização no hospital, que é a falta de sincronia entre a injeção de insulina e a hora que o paciente come. Parece um detalhe para quem não trabalha com isso, mas aí você chega lá, vê um pico hiperglicêmico, aumenta a dose do paciente e não tem nada de dose suficiente. É que a gente precisa ter. Então, o que acontece hoje é assim, chega lá no horário do almoço, a enfermagem faz a insulina. Não sabe que horas o carrinho vai chegar. Não sabe. Quando o carrinho chega, elas vão logo e dizem, aplica ali nesses pacientes com diabetes, que daqui a pouco eu vou fazer hipoglicemia. Mas assim, não sabe quanto tempo tem da aplicação. Né? Então, isso é um fator estressante para a enfermagem, porque fica ali no meio, e para a própria nutrição, que elas falaram do problema de elevador, de sobe e desce. Ana Cláudia, mas isso não tem importância. Tem muita importância. Então, isso aqui foi a reunião que a gente fez, a questão da dificuldade de prever o horário que a refeição chega em enfermarias em função dos elevadores. Não tem esse controle, a falta de sincronização. Aí, quando chega, demanda da agilidade, porque os pacientes já tomaram a dose. O porcionamento é feito pelas copeiras, então elas não têm um controle exato de quanto de carboidrato tem, né? E muitas vezes, eu não sei se você já viu, café da manhã, eu acho tanto carboidrato, tem mais de 90, porque vem batata doce, pão, a fruta, né? Então, acaba que é uma ingesta muito grande, num horário que, por exemplo, a resistência à insulina é maior. Então, uma das coisas que eu sugeri é que faça o inverso. Que seja aplicada a dose de insulina do paciente com diabetes quando o carrinho chegar na porta da enfermaria. E que o paciente diabético seja o último a ser servido, porque aí transcorreu pelo menos aí uns 10, 15 minutos e é algo que vai estar sob o controle delas ali. Né? Carrinho chegou, eu aplico, em vez da correria de dar comida ao paciente com diabetes, ele vai ser servido por último, para que a insulina dê tempo de ela começar a agir ainda mais a insulina regular, que tem uma farmacocinética que você teria que antecipar isso meia hora, mas a gente pelo menos tenta fazer um arranjo melhor. Mas, Ana Cláudia, por que é tão importante esse momento da aplicação? Aqui vocês veem. Então, eu trouxe esses gráficos aqui da farmacocinética das insulinas. Isso aqui, gente, é a insulina regular. É a insulina que se usa na enfermaria. Isso aqui é a secreção fisiológica. Nós já temos os análogos de insulina que são melhores, que a curva já foi deslocando para a esquerda. Com fé em Deus, a gente em breve, né, vai ter, até porque ontem a Novo Nordisk entrou em contato comigo dizendo que a partir de 2026, até o final, depois não vai ter mais insulina regular. Eu disse, olha, eu particularmente acho que isso é uma boa notícia, porque o sistema público vai ser forçado
a oferecer análogo. O custo de análogo já diminuiu muito. Então, são insulinas que elas começam a agir mais rápido. Portanto, equaciona melhor com a questão da refeição. Então, só para vocês terem uma ideia, chegou um cardiologista aí, eu vou dizer a ele que nós endócrinos hoje, nós avaliamos gráfico também. Vocês têm gráfico de ECG, a gente tem gráfico de CGM. Então, a partir da leitura das curvas de um sensor, a gente tem um diagnóstico. Então, por exemplo, isso aqui são curvas de uma glicemia pós-refeição. Então, essa curva aqui é de um bolus que foi adequado, a insulina com a comida ok. Esse aqui parece um gráfico de alguém que comeu gordura, porque a gordura atrasa a absorção do carboidrato, a gordura é convertida tardiamente em carboidrato. Isso aqui parece um bolus que foi demais, muita insulina para o que o paciente comeu, está vendo que cai? Abaixo da linha-alvo, ou ele fez atividade física. E esse gráfico aqui, gente, que é muito interessante. Se você olhar para esse gráfico, vocês vão dizer que foi pouca insulina, né? Fez um pico glicêmico, só que não foi. A insulina não foi dada antes do paciente comer. Então, não existia uma sincronia. E como é que eu sei? A glicemia depois cai para o normal. É como essa paciente aqui, ó. Essa é uma paciente minha do consultório também. Ela não antecipava nada. Ela comia, começava a comer, depois tomava insulina no meio, às vezes no final. E, invariavelmente, faz um pico glicêmico. Eu tenho que aumentar a dose dela? Não. Eu só tenho que fazer com que ela tome insulina antes dela comer. Então, isso aqui eu trouxe através de gráficos, que a gente não tem acesso a sensor no hospital, mas que vocês entendam o que é que acontece, que parece uma coisa boba. Ah, vocês endocrinologistas são cheios de... Não, é porque se a gente não faz assim, esse detalhe de serviço da alimentação versus insulina é um detalhe fundamental. A gente cansa de ver no ambulatório, né? Ah, não, quando vai olhar, aumenta. Não, não aumenta não. Vá lá, aperte o paciente que ele está tomando a insulina depois. Aí, você vai, ele aí diz que está tomando depois. Então, isso é uma coisa fundamental. Isso aqui esses gráficos são gerados a partir do sensor Libre, tá? Aqui eu estou até usando. E o Libre educou muito a gente. O Libre mostrou a gente muita coisa. Por exemplo, eu mostrei a vocês aqui essa curva. Essa insulina aqui, a Fiasp, ela foi pensada a partir dos dados de sensor. Porque se viu que todos os pacientes que usavam esses análogos e não tomavam 15 minutos antes da insulina, faziam pico com 40 minutos. Então, eles começaram a elaborar formas dessa insulina ser absorvida ainda mais rápido. Tanto que ela é a própria Asparte, só que ela é a Fast Asparte. Então, ela é a Fiasp. Por quê? Porque você pode tomar 4 minutinhos, na hora você pode comer. É a única insulina que o paciente pode tomar e comer sem esperar. O resto, regular, então, nem se fala, né? Por isso que regular é uma insulina tão ruim para você insulinizar a refeição, né? Bom, nós já caminhamos aqui por essas questões. Quais são as barreiras e desafios para a gente melhorar o manejo da hiperglicemia? É necessário muita dedicação da equipe, especialmente da enfermagem, né? A gente precisa muito. Monitorização mais intensiva, insulinização eficaz, um programa de educação. Uma coisa que me chateia muito aqui é que o paciente às vezes fica 1 mês, 2 meses internado e ninguém conversa com ele sobre as questões do diabetes, né? Sobre como é que aplica, não aplica, como é que trata a hipo. Tanto que dentro desse guarda-chuva desse projeto, a gente criou um projeto com os alunos da Liga de Endócrino, que eles vão para as enfermarias educar os pacientes. Inclusive, isso é um TCC de um aluno meu. Ele, inclusive, vai escrever esse trabalho para publicar.
o ceticismo sobre os reais benefícios da melhora do controle. As pessoas não entendem muito por que faz tanta diferença isso. Então, aqui está a resposta. Nós temos aqui alguns trabalhos, tá? Por exemplo, o Digami, onde avaliou o impacto do controle da glicemia sobre a morbimortalidade desses pacientes, aí com IAM, com e sem diabetes. E nós vimos uma redução de 28% na mortalidade desses pacientes com essa diferença. Você tem aqui o Potley, que também avaliou o efeito do esquema de insulina IV em bomba, com o que a gente faz aí, né, dos intervalos. E aí a gente vê que houve uma redução da infecção external em pacientes cirúrgicos, né, de 2% para 0,8%. Esse também decidiu comparar os efeitos, né, sempre do controle intensivo versus convencional, que é você não avaliar tanto o paciente, ter um controle um pouco mais frouxo. E a gente vê a redução de mortalidade, a redução das complicações. Eu só vou pular aqui e chamar a atenção para o Nice Sugar, que foi um artigo muito importante, porque assim, a gente entende que precisa melhorar o controle, mas a gente tem que ter cuidado até onde a gente baixa. Porque se esse paciente ele faz hipoglicemia, ela, aqui, por exemplo, teve redução de 14% da mortalidade no grupo controle. Por quê? Porque esticou demais a corda, no paciente internado, 80 a 108, esses pacientes fizeram mais hipoglicemia e terminaram tendo mais evento. Então, a gente tem outros trabalhos, não só em paciente internado, como em paciente ambulatorial também, mostrando da importância, principalmente nos controles dos pacientes cardiopata, paciente crítico, que a gente não pode ser tão rigoroso quanto no paciente que é rígido ou no paciente que está internado por alguma questão pontual. Então, nós temos suficiente fundamentação teórica para a gente acreditar e aplicar um esquema para melhor controle. Aqui estão os alvos do tratamento, tá? O pré-prandial de 100 a 140, o pós-prandial até 180. E evitar hipoglicemia. Esses são nossos alvos com o paciente internado. É claro que a gente sempre vai individualizar. Você tem um paciente caquético, né? Que é um paciente ali já praticamente paliativo, você não vai buscar. Você vai dar conforto a ele só para evitar a hiperglicemia dele, né? A gente vai, mas, no geral, a gente tem que buscar isso aí. A gente vê, às vezes, muito discurso assim, não tá 200, tá bom, né? Então, não é 200, não é o corte. Além, o medo de hipoglicemia, que a gente já falou, é a maior barreira. Não é aqui no hospital, não. É no mundo inteiro. O medo da hipoglicemia é a barreira para melhorar o controle glicêmico. E esse survey aqui mostra exatamente isso. Não só do paciente, como de médicos. Aqui foram entrevistados 1.200 médicos, diabetologistas, e médicos de atenção primária, diabetologista e médico de atenção primária. E os diabetologistas um pouco menos, mas ainda numa taxa muito elevada, tem medo de fazer uma insulinização adequada por causa de hipoglicemia, mas aí passa também muito pela falta também de conhecimento, né, da importância, tudo. E os pacientes, é interessante porque assim, os DM1 têm menos medo, porque tem mais frequente, corre mais atrás do controle. Os DM1, como geralmente são pacientes, inclusive mais velhos, depois de um episódio que não grave, o que é um episódio não grave? É a hipoglicemia que ele resolveu sem a ajuda de outra pessoa. Quando ele precisa da ajuda de terceiros, a gente diz que é um episódio grave. É claro que até os DM1, 58%, eles vão lá e dão uma diminuída na dose por causa de hipoglicemia. Isso não é incomum. O desconhecimento sobre o diabetes, hiperglicemia e o manejo dos níveis de glicose. Então, a gente tratar diabetes com insulinização é uma tarefa difícil, exige muito pensamento do médico,
é quase uma corda bamba mesmo, entre hiper e hipo, né? E para o próprio paciente também. Aí, por que a gente vai tratar? Além daqueles que a gente já viu, hiperglicemia ocorre em 25% a 30% dos pacientes adultos internados com perfil clínico cirúrgico. Mais de 50% dos pacientes admitidos com síndrome coronariana adulta tem uma desglicemia, não estou falando de diabetes, tem alguma alteração da glicose, ou um pré-diabetes, ou teve uma alteração pontual durante aquela internação. Fazem mais infecções, ficam mais tempo internados, tem maior taxa de reinternação, aumenta a mortalidade intra-hospitalar e aumenta os custos hospitalares, porque são pacientes que acabam ficando mais tempo internados. Então, a gente tem que pensar nisso tudo para que a gente diminua isso. Esse protocolo foi feito a várias mãos, a gente criou o GT, o grupo de trabalho, para que a gente, tanto que quando vocês forem ver o protocolo, você tem a parte da nutrição, da enfermagem, farmacêutica, e isso, na verdade, a gente já começou a escrever esse protocolo lá em 2018, 2019, com aquela turma de residente da época, e a equipe a ser treinada, interno, residente, né, os médicos preceptores do hospital, as enfermeiras, técnicas, nutricionista, tudo. Então, a gente vai ter que fazer, né, Fred, um trabalho de formiguinha aí, para que todos, e espero que vocês que estão aqui já comecem, né, a falar, divulgar, algumas cards já vão estar na enfermaria, lembrando que a gente vai começar na 2D, a gente vai começar a aplicar esse piloto, ver o que é que precisa ajustar, mas quem está nas outras enfermarias já tem acesso pelo sistema àquela coisa da correção, vocês já podem usar, tá? Mas a coisa completinha, com tudo sinalizado, a gente vai, se Deus quiser, tudo vai caminhar bem e a gente já vai poder, então, jogar para todo o hospital. Bom, isso aqui quando o paciente chega, né, é o rastreio, ele faz uma glicemia, se a glicemia está maior do que 180, ou o paciente com diabetes, ou ele traz também uma glicada maior do que 6,5, se sim, ele vai monitorar até alta hospitalar. Então, um paciente que na internação tem mais do que 180 e ele já tem histórico de ser diabetes, ou ele chega com a glicada maior do que 6,5, não sabe que é diabético, você tem que monitorar. Isso aqui é só monitorização. Se ele não tem nenhum dado desse, você vai monitorar mais para chegar a alguma conclusão. Então, aí você vai monitorar mais 24, 48 horas. Se a glicemia em jejum é maior do que 140 e as glicemias demais maior do que 180, você vai manter a monitorização e iniciar tratamento. O que a gente fez aqui, na verdade? A gente só investigou ele um pouquinho mais. Botou ele para ver mais glicemia para a gente chegar a essa conclusão ou a essa. Se ele tem uma glicemia menor do que 140 em jejum ou menor do que 180, ele não usou insulina, então você pode interromper essa monitorização, não precisa continuar. Porém, se ele usou insulina, ainda que com essa glicemia, você vai continuar a monitorização. Isso aqui é muito importante para evitar gasto com tiras desnecessário, né? O próprio desgaste para o paciente, de ter que ficar submetendo, não sabe o que é, o que não é. Então, seguir esse fluxograma ajuda muito. Ele também vai estar fixado na enfermaria, porque aí vocês vão olhar e ver, não precisa entrar lá no sistema para poder olhar. Então, quando é que a gente vai pedir monitorização 6 vezes ao dia? Quando o paciente está usando insulina basal e bônus. Se ele está usando insulina NPH irregular de forma rotineira, a gente vai pedir as glicemias pré e pós-refeição. A gente sabe que é uma dificuldade aqui, normalmente aqui, eu acho que é 6, 11, 17 e 22, a gente não tem muitas vezes glicemia pós-prandial, mas a gente vai ter que fazer esse ajustezinho, porque para a gente fazer uma insulinização boa, a gente vai assegurar antes e pelo menos aí variando entre 1h30, 2 horas depois, para a gente conseguir chegar melhor. Se o paciente só usa insulina basal, ele pode monitorar 3 vezes ao dia antes das refeições, tá?
Aqui está, né, jejum, pós-café, antes do almoço, jantar, pós-jantar e antes de dormir. Ana Cláudia, se o paciente está recebendo nutrição parenteral e enteral, ele vai ser feita a glicemia dele a cada 4 ou 6 horas. Aí ele vai ser avaliado. Aqui está também, já está lá no sistema, vocês vão lá em modelos básicos, já vai ter glicemia capilar intensiva, que é para quem está usando NPH irregular, ou glicemia capilar de rotina, que aí seria antes das refeições para o paciente que está só usando, por exemplo, a insulina NPH. Então, isso aí já está no sistema. Aqui eu fiz só, mais ou menos, você vai para o paciente, prescrever modelo básico, cadastrar modelo. Aqui, copiar o modelo, você vai encontrar, quando você botar cadastrar, você vai encontrar. Copiar modelo, já vai entrar nos modelos básicos da sua prescrição. Quando você for fazer a prescrição, você vai lá e procura dentro desse modelo básico ou a glicemia ou a insulina que já está lá. Os preceptores aí estimulem os alunos, os residentes, internos, alunos. Então, só para a gente entender, a insulina basal são as insulinas de ação mais lenta ou intermediária. Aqui no hospital é só NPH, mas a gente tem também a glargina, a levemir está saindo, né? E as glicemias pós-prandial, ou glicemia prandial, é aquela insulina para cobrir a refeição, ou para fazer uma correção. Tá? Aqui no hospital vai ser a NPH, mas como eu já mostrei, fora daqui tem outras. E o de correção é exatamente, ele vai corrigir essa glicemia. A insulina prandial é a insulina para a refeição. A insulina correção é para corrigir. São 2 pensamentos. Então, aqui no hospital, o que é que se faz? Você vai dar uma dose basal, você vai dar a dose prandial, que normalmente é fixa, e você vai botar o esquema de correção, usual, resistente ou sensível. Tá? Isso é que deve ser a prescrição. E aqui, se o paciente vai começar a usar insulina no hospital, de novo, paciente magro, normal ou sobrepeso, diria eutrófico, né? Então, você tem o peso, você vai calcular a dose diária baseado no peso dele. Então, se ele tem o IMC abaixo, né, abaixo de 20, você vai usar 0,2 a 0,3 unidades por quilo. É um paciente eutrófico, você usa 0,4, ou um paciente com aumento de peso, 0,5 unidades por quilo. Para começar. Isso é só um auxílio para começar. Muitos pacientes resistentes usam 1 unidade por quilo de peso, né? Isso aqui é dose total, dose diária total. Dessa dose diária total, 50% vai para a insulina basal, que aqui no caso é NPH, e 50% vai para a insulina, que a gente chama de insulina prandial, a insulina nutricional. Então, só para dar um exemplo aqui, digamos, o paciente feminino, 60 quilos, IMC de 22. Então, a paciente eutrófica, 0,4, lembram aqui? 0,4, tá? Então, ela vai usar 0,4 vezes 60, o peso deu 24 unidades. Essas 24, 12 unidades vão ser de basal, então 12 unidades seria de NPH, 12 unidades aqui no hospital de insulina regular. A NPH, vocês sabem que a meia-vida dela ela não dura as 24 horas, então no mínimo você tem que ter 2 doses ao dia. Alguns pacientes vão chegar a 3 doses, mas inicialmente 6 no café, 6 no jantar. A regular, como sobrou 12 unidades aqui, você pode começar distribuindo 4, 4, 4. Isso seria a insulina prandial, para cobrir o que o paciente vai comer. Ah, Ana Cláudia, se ele tiver com a glicemia de 80, usa a prandial, porque ele vai comer carboidrato, vai subir a glicemia. A gente tem que parar com essa mania, o paciente está com glicemia boa, não faz a insulina prandial. Vai deixar de estar bom. Se ele vai comer e ele não está com secreção adequada, lembra do gráfico de secreção fisiológica da insulina. E aí a gente vai acrescentar o quê? O esquema usual.
bota o esquema usual lá na prescrição para que, caso o paciente, por exemplo, naquele dia coma mais carboidrato, alguma coisa aconteça, ele tenha um pico glicêmico, aí a enfermagem vai poder usar esse esquema. Tá certo? Bom, na admissão do paciente, é importante ver os pacientes com insulina em domicílio, normalmente a gente pode reduzir a dose, né? Muitas vezes aqui eles comem menos, então por segurança se reduz um pouco a dose. A insulina basal em 1 a 2 vezes ao dia, tá? Em combinação, como a gente viu, com a insulina de ação rápida. Pacientes que não estão se alimentando, a insulina basal, mais dose de correção, a cada 4 a 6 horas. Gente, por favor, paciente em jejum não é igual a paciente zero de insulina. Isso aqui, eu botei, paciente com diabetes tipo 1, eles precisam receber insulina basal, senão eles vão entrar em cetose. Isso aconteceu com a paciente minha dentro do Hospital Aliança. A paciente chegou com epigastralgia, marcaram uma endoscopia para o dia seguinte. Ela usa bomba de insulina, o colega clínico chegou lá e disse, não, você está em jejum, tire sua bomba. No outro dia, o pai me chamou, ela estava na UTI em cetose. Por quê? Porque ela tem diabetes tipo 1, ela não tem secreção nenhuma de insulina. Isso é um conhecimento básico da medicina, não precisa ser endocrinologista para saber que o paciente DM1, ele tem destruição, ele não secreta insulina. Então, você não pode deixar esse paciente sem insulina. Então, você tira o quê? A dose prandial. Ah, Ana Cláudia, eu achei o basal dele muito alto. Diminua o basal, mas não deixa ele sem. Mesmo o paciente com DM2, cirúrgico, está com dose alta, vai ter o estresse de insulina basal. Não se suspende insulina basal de paciente assim. Aqui é assim, não está comendo, suspende. Né? Claro que a regular não vai dar, mas a insulina basal tem que continuar. Os ajustes, sempre avaliar a dose total diária das últimas 24 horas para você poder fazer o cálculo que vai vir. Tá? Isso tudo vai estar afixado na enfermaria, vocês vão chegar lá, vão olhar, poxa, como é que eu faço o ajuste aqui? Está lá afixado para vocês colocar. Então, a insulina de correção, você pode avaliar as últimas 24 horas e adicionar a prescrição. Então, eu usei ontem com esse paciente 10 unidades de insulina para corrigir. Essas 10 unidades têm que entrar na prescrição, depois de 24 horas. Porque se ele está precisando corrigir o tempo todo, essa dose precisa ser acrescida. Lembrem que a gente começa com uma dose mais baixa e depois a gente vai organizando. E aqui vocês vão ter as correções, tá? Quanto você reduz, 5 a 10% se tiver até 100%. Não precisa de ajuste entre 100 e 140, ajusta 5 a 10%, hipoglicemia reduz 20% da dose, maior do que 200, aumentar 20%. Eu sei que para vocês, eu estou passando acima já, porque para vocês que às vezes são residentes de outra área, ou são profissionais, isso tudo vai estar afixado para que vocês vão lá e façam uma pesquinha de como fazer esse ajuste, ou no próprio protocolo. Para pacientes que não estão se alimentando, aqui o que a gente estava falando, né? Manter a insulina basal, doses de correção a cada 4 a 6 horas. Os pacientes com DM1 precisam receber insulina basal contínua. Eu lembro que na época Paulo Rocha acompanhava até essa paciente também. Aí Paulo disse assim, gente, isso aí é um conhecimento da faculdade, né? É um conhecimento básico. Então, você pode provocar cetose no paciente, senão vai correr o risco de cetose. Para a cirurgia, suspender a insulina de ação ultra rápida, olha aqui, reduzir a dose de insulina de ação lenta. Não suspender a insulina de ação lenta.
O resultado de uma glicemia não é só comida e insulina. Se o paciente vai para a cirurgia, ele tem estresse cirúrgico, né? Tem contrarreguladores, tem tudo. Quem vai cuidar disso? Tem que ter insulina basal, tá? Suspender aqui o pré-operatório, o alvo de glicose deve estar aqui entre 100 e 180, né? E a metformina, você já sabe, suspender 48 horas antes da cirurgia ou qualquer outros agentes hipoglicêmicos. Você pode administrar 1/3 da insulina NPH no dia da cirurgia. Por exemplo, se é um paciente que você não conhece, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu insulinizo basal bem baixo. Então, eu sei que eu posso manter meu paciente com o basal que eu dou, mas eu vou fazer a prescrição de um colega que eu não conheço. Aí eu prefiro diminuir 1/3 ou metade, eu não sei se ele é um colega que coloca o basal lá em cima, né, para também não expor, porque às vezes o 1/3 do basal que você está pegando de um colega pode ser a dose exatamente ideal para ir. Então, quando é seu paciente, você sabe o que você está fazendo. Você sabe se você pode manter o basal todo ou não. Bom, isso aqui é o que eu falei para vocês, é um trabalho muito lindo que a Liga começou a fazer. Muito legal que eles descobriram, né, o papel da educação. Eles fizeram um questionário pré-orientação desses pacientes. Os temas estão aqui, que eles trabalhavam nos encontros, né? A apresentação das insulinas, o manejo, como guardar, para que quando eles saírem, a monitorização, como fazer, quando fazer. Olha a hipoglicemia, fundamental, o que é o tratamento, a orientação nutricional, entender o que é carboidrato, né, como é que ajusta a insulina para o carboidrato, e situações também, como festas, viagens, né, e atividade física. Então, tudo isso são temas que são importantes, né, de serem trabalhados. Por exemplo, na França, eles muitas vezes internam os pacientes durante uma semana para fazer esse trabalho, né? Então, faz palestra. Aqui o nosso paciente está aí, precisando disso. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que pode ajudar até, vou dizer assim, na tolerância dos pacientes a tanto aluno indo lá. Porque o paciente, ele precisa ver também que ele recebe outras coisas, né? Então, além do cuidado médico, então, se a gente fizer um esquema onde a educação médica seja feita, a educação do paciente seja feita assim, um pouquinho, nem que seja, 3 vezes, isso vai, inclusive, ajudar, por exemplo, os alunos que vão lá conversar com o paciente, colher a anamnese, se puder fazer uma educação com eles, olha que coisa boa, passa a ser uma troca, né? A técnica de aplicação, por incrível que pareça, tem muito paciente que não sabe que a insulina não é intradérmica, a insulina é intramuscular, não é intradérmica nem intramuscular, ela é subcutânea. Então, tem paciente que faz deitadinha a agulha, então ela pega o intradérmico. Se é muito magra, por sinal, e faz assim, pode pegar o intramuscular, né? Então, tudo isso é avaliar também quem é esse paciente. Aqui o treinamento deles, a gente trabalhou também com contagem de carboidrato, para eles aprenderem aí na faculdade. E aqui, por exemplo, uma orientação que a gente vai trabalhar para a alta deles. Tem paciente que não sabe ler, ou mesmo os que sabem ler, talvez um esquema assim para pregar, sei lá, na geladeira em qualquer lugar. Então aqui, olha, quando só nasce de manhã, quanto de insulina regular, quanto de NPH. Almoço, jantar e ao deitar. Então é um esqueminha que você vai, a gente entrega o paciente na alta, para que ele visualize melhor quantos e quantos pacientes chegam cometendo erro, né, na aplicação de insulina. Então, só para terminar, eu queria falar que o tratamento do diabetes, vocês viram que é um tratamento feito de detalhes, né, principalmente o paciente que usa insulina. Você tem a questão da monitorização, que pode ser com sensor ou não, o tratamento de hiper, o tratamento de hipo, né, esse diálogo com o paciente, mostrando a ele o que está acontecendo, o que ele tem que fazer, como fazer para comer pizza e não largar para lá,
no caso do paciente que pode, né, que não está em perda de peso, o rodízio de aplicação, escola, bebida alcoólica, pré-menstrual, viagem, tudo, atividade física, tudo isso é conversado, né? É visto. Eu adoro trabalhar com diabetes, que a gente fala sobre a vida, né? Sobre a rotina. É uma coisa tão boa assim, se vocês começam a olhar, mesmo paciente internado, você vai começar a desconectar um pouquinho da doença que trouxe ele ali e vai mostrar a ele quanta coisa ele pode fazer tendo diabetes. Então, já Jocelyn, né, já dizia, a educação em diabetes não é parte do tratamento, ela é o tratamento. Então, a gente precisa pensar nisso, né, e treinar pessoas para tratar bem, que é isso que a gente está começando a fazer agora. O paciente, afinal de contas, 12% da população brasileira tem diabetes hoje. Seja lá que especialidades que as pessoas façam, elas vão atender paciente com diabetes. Não importa. Ah, eu não gosto de endocrinologia, mas vai chegar no seu ambulatório, no seu consultório, paciente com diabetes, para que você tenha noção, pelo menos assim, de alguma palavra para dizer, de como proceder naquilo. Obrigada, eu estou à disposição para a gente trocar alguma ideia. Fred, você quer vir falar aqui? Vem. Vou chamar aqui Fred. Aliás, eu queria inclusive agradecer aqui. Fred foi uma pessoa assim, importantíssima no desenvolvimento. As várias etapas, né, as coisas sempre emperrando, agora a Glícia está aí também, entrando na história e assumindo, então eu queria agradecer aqui muito de realmente esse protocolo estar saindo. Na verdade eu ia fazer isso, Ana, eu ia te agradecer, eu tenho total convicção que essa iniciativa, ela vai para além do Hospital das Clínicas. Hoje a gente sabe que a gente faz parte de uma rede, né, que é a EBSER, é uma rede que gerencia os hospitais universitários no Brasil como um todo. Eu enxergo isso, pode parecer uma coisa até que não venha por essa tônica, mas de inovação, realmente. A gente tem muito problema com a insulinização dos pacientes internados, prolonga as internações desses pacientes. A gente atrasa, às vezes, uma alta, porque o paciente está com a insulina mal ajustada, por coisas que você detectou tão bem nesse trabalho de 2 anos, que é um trabalho muito árduo. Eu sou totalmente testemunha do empenho pessoal que a Ana colocou nesse projeto, junto com as enfermeiras, junto com o grupo de trabalho. Eu atuava ali como um parceiro, né, na época eu estava como coordenador da clínica médica, e eu enxergo de fato que vai ser uma transformação. Agora, novamente, a gente passa por esses problemas aqui nas nossas sessões de sexta-feira, a gente tem um quórum baixo, a gente divulga as sessões, a gente está tentando resgatar agora na JEP, que as pessoas insiram esse momento no cotidiano das suas enfermarias, né, nas aulas que tem, na preceptoria, os professores pudessem estar presentes aqui. O professor Antônio Alberto tem feito um esforço nesse sentido também das sessões, mas da parte, vamos dizer, do dia a dia da enfermaria, com esse piloto na enfermaria 2D, indo para as outras unidades, acho que a gente vai ter uma racionalidade do cuidado maior e a gente vai mostrar um exemplo que vai ser empregado para toda a rede, para todos os hospitais universitários. E aí eu acho que, sem dúvida nenhuma, que você vai ser um expoente em replicar isso para os outros lugares. Mas é mais para agradecer, pedir e dizer que a RIGEP, né, agora eu estou JEP, né, eu estou na parte de ensino, então estou numa área que eu estou muito confortável, é dizer que eu vou continuar, embora não esteja mais na clínica, fazendo com que essa coisa siga adiante. É muito bem embasado, a evidência científica está aí, a gente pode implementar melhorias e eu enxergo não só tanto a formação dos nossos residentes e alunos, sair da faculdade, depois de 6 anos de medicina, sem entender direito como funcionam esses fluxos, é algo que a faculdade não pode se permitir, e muito menos a residência. Então, acho que realmente a gente tem que abraçar esse projeto, continuar abraçado a ele contigo, viu? Sei que você está aí, né, com todo o seu esforço, mas que é uma coisa que a gente vai também caminhar junto, tá bom? Agradeço a todo mundo. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta especial, a gente deixa esse momento para fazer dúvidas e comentários, professor. Alguma coisa? Não? Ok. Alguém quer... Eu sou residente, meu nome é Tayana, eu sou residente de endocrinologia e fui residente de clínica médica aqui do hospital. E aí a gente, né, fica muito como interconsultor, aí eu achei muito interessante as coisas que a doutora Ana trouxe com relação ao erro do entendimento mesmo, com a questão da hipoglicemia que a gente vê muito
paciente com hipoglicemia deixa de aplicar a insulina. A questão do jejum é muito comum, a gente vê muito. O paciente vai fazer exame, suspende todas as insulinas do paciente, apesar da gente, inclusive, a gente, como interconsultor, deixa essa orientação mesmo lá na evolução. Outra coisa que a gente tem tido muito dúvida de residente que vem falar com a gente e tal, do entendimento da questão da correção. A gente sempre deixa a orientação, né, de que o paciente, se ele tem naquele horário, né, antes da refeição, a insulina regular para tomar e a glicemia desse paciente ele está alterada, o correto, o adequado é que seja aplicada a dose de insulina do horário, mas que também seja feita a correção, né, somando uma com a outra. E o que a gente vê é que as pessoas não têm esse entendimento. A gente teve até uma situação recentemente que a gente teve que orientar o residente, e a gente vê, na verdade, que muita gente não conhece, não sabe sobre isso. E, principalmente, a enfermagem também, né? Então, assim, acaba que a gente vê que essa correção, às vezes, acontece no momento mais inadequado, que seria mais ao pós-prandial. E o ideal seria que fosse pré-prandial para justamente evitar esse pós-prandial, né? Que ele vai estar hiperglicêmico, vai fazer uma correção com risco depois de a gente fazer uma hipoglicemia, né? Então é um outro erro que a gente vê muito, que é algo que a gente está tentando propagar, né? Para que tanto a equipe de enfermagem quanto o pessoal que prescreve também tenha esse entendimento. Licença, vou fazer um comentário também. Eu também sou residente da endócrino e a gente também consegue observar, né, durante a rotina das interconsultas, tem algumas coisinhas assim da rotina que eu tenho algumas dúvidas e que tem chamado a atenção. Uma em relação a uma queixa que alguns pacientes trazem sobre a aferição pós-prandial. Vários se queixam, trazem assim que acaba sendo feito logo após comer. Né? Tipo assim, doutor, meia hora depois, 20 minutos depois já estão fazendo aqui, vai dar alta, é óbvio que vai dar alta. E aí a gente faz as correções com base nisso, aí a gente muda o esquema com base nisso, daqui a pouco faz hipoglicemia. Outra coisa também da rotina aqui do hospital, que eu talvez tenha que conversar melhor com o pessoal da nutrição para entender. Eu tenho percebido uma tendência de vários pacientes o pós-janta nem fica tão alto, mas aí depois às 10 da noite dá um pico bem alto. Não sei se é uma ceia que chega aí. Essa ceia tá difícil com essa ceia. É mingau. É mingau. Tem vários pacientes com esse perfil. O pós-janta está ótimo, mas 10 da noite ele vai dormir lá com 200 e pouco, 300. Isso é outra coisa que eu acho que é importante, inclusive a gente ter essa comunicação com o pessoal da nutrição e tentar entender melhor como funciona a rotina. Porque tem aquele conceito já muito, que na verdade com a NPH a gente sabe que precisa, que é do lanche noturno. Então, não tem uma coisa assim, querendo ou não querendo, não importa quanto está a glicemia, eles trazem para o paciente. Isso aí é uma coisa que realmente tem que ajustar com a nutrição, porque também não cabe também a gente fazer uma insulina nesse horário, né? Exato. Entendeu? Eu acho que fica arriscado. Exato. Perfeito. E essa aferição do HGT após as 22 horas? Porque muitas vezes é frequente a gente ver no controle a glicemia sendo avaliada meia-noite, 2, 3 da manhã. E essa insulina sendo feita, o ajuste da de madrugada, né? Na madrugada. Eu não sei se isso mudou recentemente, mas até pouco tempo é muito frequente, inclusive o médico plantonista ser chamado para administrar a insulina. Eu acho que uma coisa que precisa assim ficar bem clara, assim, talvez pode até é a questão desse não corrigir glicemia de madrugada. Eu acho que isso é fundamental, como proteção do paciente, sabe? Se ele está com 300 de madrugada, não tem calma, deixa o dia amanhecer, todo mundo ali circulando para poder fazer. Tanto que, assim, algumas prescrições aqui eu vejo, né, não corrigir após 22 horas. Eu vejo que algumas existem, né?
Talvez tenha uma pessoa ou outra aí que talvez seja até paciente que não está comendo normalmente, seja de 4 em 4 horas ou de 6 em 6, aí vai lá e corrige. Né? Porque, pelo menos a enfermagem, eu sinto que elas tendem mais a dar menos do que a dar mais. Elas tendem a corrigir menos do que corrigir mais. Né? E eu não sei se você teve acesso a essa informação, mas a minha impressão é de que a enfermagem tem mais tranquilidade, confiança de administrar a insulina regular conforme a glicemia, do que administrar as insulinas de horários, tanto a NPH... Sim. Porque já viu que subiu, aí se sente seguro, né? Aí se sente segura. Entendi. E muitas vezes eles excluem a administração da insulina de horário. De horário. Porque está ali em 80 e ele não quer administrar a insulina NPH. E 2 horas depois está 400 e ele tranquilamente vai administrar. Ele só fica... eu sei que depende de uma educação continuada. E eu acho que com o protocolo elas podem se sentir mais seguras, entendeu? Porque assim, se elas pegam e cada prescrição está de um jeito, elas também sentem assim, bom, eu vou proteger esse paciente, talvez esse médico aqui não conhece, eu que estou aqui junto dele, né? Mas assim, eu acho que com o protocolo... a gente vai conseguir dar mais segurança, as coisas afixadas lá, a gente fazendo um trabalho também, né, de conversar, de dizer, de explicar. Eu fiz reunião com a enfermagem que foi fantástica. Olha, eu não falei do protocolo, eu falei todos esses conceitos pré-protocolo. Eles amaram assim, diz, nossa, não sabia nada disso, de como é que deve ser feita a insulinização. Então você vê que é questão de a gente fazer a formação mesmo. Porque, assim, foi uma reunião, assim, muito bonita. Eu saí de lá feliz, porque quando a gente consegue ver que mudou a cabecinha de um e de outro, né? Mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Isso eu nem falei do protocolo em si. Eu estava falando só desses conceitos, tratamento de hipo, para que eles tenham condição. E eu queria tirar uma dúvida. Quando o paciente é admitido no hospital, ainda que ele seja já usuário de insulina, e também naquele que não é insulino dependente, se você tiver na admissão uma glicemia menor do que 180, você já faz esse cálculo e já administra, ou você pelo menos espera 24 horas e vê uma curva para você iniciar a insulina? Eu não entendi se ele já chega usando insulina. Ou ele já chega, ou ele já é um paciente que usa insulina. Que usa insulina, e ele chegou no hospital. Você usa a dose que ele já usa previamente, reduz um pouco aquela dose, ou você faz o cálculo inicial conforme o peso? Se ele chega, ele já tem uma dose dele, e assim, você vê uma coerência na prescrição, eu vou lhe dizer o que é isso. Você pode fazer essa redução e diminuir. O que é que eu chamo que a gente recalcula, inclusive em ambulatório direto? O paciente chega usando 50 unidades de basal e 2 de regular. Então, isso é um tratamento que não tem como funcionar. Um basal muito alto com a dose. Então, é melhor recalcular tudo. Entende? Agora, se ele chega assim, você vê que está mais ou menos 50-50, né? Um paciente que monitora, você segue, ali você já sabe mais ou menos o norte. Então, quando eu pego esses pacientes em qualquer lugar, hospital, consultório, ambulatório, eu recalculo tudo. Eu parto do suposto que eu não sei. Porque assim, se ele chega, digamos, com 200, você depois vai refazer. Depois de algumas horas você já sabe, né? Aí você já segue. Provavelmente você vai precisar insulinizar, né? Ainda mais que ele está internado, situação de estresse. Já consegue. Um comentário breve que eu já vou precisar sair. Como enfermeira assistencial, né?
Existe, sim, uma resistência muito grande da equipe de enfermagem por desconhecer. Então, o que eu sugiro para os residentes, principalmente aqui, né? A passagem de plantão de enfermagem, eu achava que deveria ser um momento que vocês deveriam tentar participar de alguma forma, né? Que eu acho que ali poderia surgir uma discussão sobre os casos, principalmente desses pacientes que têm protocolo de insulina. Então, se vocês puderem estar participando, né, dessa passagem de plantão em alguns minutinhos, ou tentar conversar sobre esses pacientes que estão com essa dificuldade de ajuste, né, da insulina, eu acho que a roda de conversa funcionaria muito bem também, porque eu acho que não dá para a doutora estar lá o tempo todo. Então, vocês que estão ali o dia a dia, eu acho que facilitaria juntamente com o preceptor. Eu acho que essa é a melhor forma de você conseguir abarcar a equipe de enfermagem, ouvindo e discutindo sobre os casos mesmo. Então, se vocês puderem, preceptoria também, a participar dessa passagem de plantão, nem que seja uns minutinhos para discutir esses casos. Eu acho que fica aqui minha sugestão. Isso. Não, sim. O residente que eu digo é o residente que está na enfermaria mesmo. O residente da enfermaria é uma boa. Isso. Bem, eu acho que a educação vai se multiplicando, né? Eu não tenho dúvida. O que eu ia falar é outra coisa. Na hora que você estava falando sobre a questão da necessidade do diabético tipo 1 tomar insulina, eu me lembrei uma coisa. Uma das coisas do projeto de aceleração da recuperação total na cirurgia, que veio do ERAS, que é um projeto de recuperação cirúrgica, de melhora da recuperação cirúrgica, um dos tópicos número 1 é evitar o jejum prolongado. Que além da insulina, os pacientes são judiados às vezes. Eu estou falando pela cardiologia. O camarada chega de noite, que veio do interior, aí ele não come durante a noite, porque ele vai fazer um procedimento amanhã. Aí ele vai fazer esse procedimento, sabe que horas, professor? 18 horas do dia seguinte. E está mostrado que esses pacientes que ficam em jejum prolongado, ele tem muito mais problema, inclusive faz mais hiperglicemia, não faz só mais hipoglicemia, né? Então, acho que o cuidado tem que ser... Na hora que você estava falando que eles precisam de insulina, eu acho que às vezes o paciente precisa de glicose também, porque ficam judiando. Criado nos hospitais, né? Eu tenho 3 unidades rurais, né, que eu, de alguma maneira, uma eu participo mais diretamente e 2 eu acompanho. E nós temos problemas gravíssimos, porque o doente sai 3 semanas, 4 semanas, com um programa que ele inteiramente desconhece. E aí eu quero lembrar uma pessoa fundamental que é esquecida, que é o acompanhante nesse processo de educação. Porque muitas vezes o doente tem, pela própria fragilidade do processo, ele tem dificuldade de entendimento. E o acompanhante é um indivíduo fundamental nesse processo, né? Pessoal, você vê que o tema é de extrema relevância, né? Então, novamente, assim, agradecer a Ana, né, e todo mundo envolvido nisso e pedir o apoio de todos vocês, para que esse protocolo seja realmente implementado em todas as unidades. A gente vai ver que o benefício vai ser claro nesse sentido. Então, pelo adiantado da hora, a gente já tem mais de 20 minutos aí. Agradeço, vamos encerrar a sessão.